Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme, estou aqui para gravar esse videozinho para vocês, do exercício referente à semana inicial, né, semana de abertura do mês de outubro, né? Eu estou gravando esse videozinho no dia 5, como vocês podem ver aqui, no dia 5 de outubro. Eu gravo sem a certeza de que eu estaria disponível para vocês amanhã, porque no instante que eu falo eu estou com um pouco de febre, muito gripado, então, enfim, eu não sei como eu estarei amanhã, tá certo? Mas espero que esteja melhor amanhã e se assim estiver, eu pretendo estar com vocês amanhã, tá certo? De todo modo, eu pretendo aqui com esse videozinho disponibilizar uma explicação, ou melhor, os apontamentos, né, das respostas para os exercícios aqui, o mais facilmente possível, entendeu? Então, enfim, como eu venho falando com vocês no curso desses últimas semanas, eu vou deixar a responsabilidade da leitura do material com vocês, porque isso é fundamental, né? Nós estamos num contexto de ensino à distância e nós sabemos que o ensino presencial é insubstituível. E se nós nos boicotarmos, né, nós não lermos sequer lermos o material, nós não conseguiremos nem aquilo que o ensino à distância pode oferecer, tá certo? Então assim, eu solicito, né, eu peço a vocês que façam a leitura do material, até para que vocês não tenham dificuldades amanhã ou depois no ensino médio, tá certo? Bom, vamos então aos exercícios propriamente ditos, né? Número 1. Explique de maneira resumida o que são organizações ou organismos mundiais. Isso se encontra já na primeira página, tá certo? Deixei bem, bem circulado aqui, bem identificável para vocês, né? São organizações mundiais, tá certo? Questão 2. Em que contexto histórico foi fundada a ONU? E que objetivo principal orientou a sua criação? A questão 2 também se encontra na primeira página. Aqui e nessa frase aqui, não, pelo menos nessas duas primeiras linhas aqui, que estão grifadas, tá certo? Questão 2. A questão 3. Após a criação da ONU, em 1945, a paz foi estabelecida em todos os países do mundo? A questão 3. Tá aqui, né, marcado em azul aqui, de marca texto azul. Ficou marcado por não conseguir evitar um novo conflito armado no mundo. Bom, a ONU então surge com essa é, intenção, né, de resolver problemas ou impasses de âmbito político, econômico, social, né, como está aqui, né, e principalmente buscar a paz, tá certo? Só que em vários contextos do século XX, né, a ONU é uma organização mundial do século XX, ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial, e durante o século XX, em várias ocasiões, a ONU foi simplesmente ignorada. Nós podemos citar vários exemplos. Né? Por exemplo, nós podemos citar a Guerra do Vietnã, nós podemos citar a Guerra do Golfo, nós podemos citar os conflitos que envolveram os Estados Unidos, né, na Ásia, no Oriente Médio de modo geral, né? Enfim, a própria invasão dos Estados Unidos num país da América Central chamado Nicarágua, né, e o desrespeito, né, dos Estados Unidos em relação aos direitos humanos dos cidadãos daquele país. Enfim, em vários contextos, né, em várias ocasiões do século XX, a ONU foi simplesmente ignorada, de modo que ela é marcada, né, por esse fracasso no que diz respeito ao estabelecimento da paz, né, no mundo de modo geral. A número 4, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, aqui a gente já entra já na questão dos conflitos, né, a questão das intervenções. Né. O que é o Conselho de Segurança? Né? Nós estamos falando da questão 4. O Conselho de Segurança é composto por representantes de 15 Estados-membros, 5 permanentes com direito a veto a qualquer decisão, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, essa é a 4B, e 10 rotativos, né? O organismo tem poder para aprovar embargos a países, ações armadas e missões de paz. Bom, essa é a 4A. Deixa eu resumir basicamente para você. O que é o Conselho de Segurança? Logo após a Segunda Guerra Mundial,
o mundo decide criar um órgão colegiado composto pelos vencedores desse conflito, dessa guerra de proporções mundiais, né, por isso Segunda Guerra Mundial, né, e esses 5 países são esses aqui: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. 1, 2, 3, 4 e 5 são os países de assento cativo, né, ou seja, eles são membros permanentes. E eles é que decidem se o mundo vai de fato fazer algum tipo de intervenção em alguma região, né, em algum país, por exemplo, que esteja desrespeitando os direitos humanos da população daquela região. Então vamos supor, um país da África, um país da Ásia, um país da América que seja, que esteja incorrendo em crimes contra a humanidade. A ONU se reúne através do Conselho de Segurança e esses países têm o poder, né, sejam eles os de assento cativo, os membros permanentes, sejam os membros rotativos, os outros 10. Eles têm o poder de aprovar uma intervenção, inclusive militar. Né? Outro tipo de intervenção é um embargo econômico. Né? Por exemplo, dizer, olha, nós vamos punir economicamente esse país, por exemplo, proibindo que o resto do mundo comercialize com esse país. Esse é um embargo econômico, tá certo? Pois bem, nem todos os países têm poder igual. Né? Esses aqui, os membros permanentes, eles têm poder de veto. Então, suponhamos, por exemplo, que direitos humanos foram desrespeitados na Nicarágua, como eu citei há pouco. Um deles pode simplesmente vetar, olha, não é do meu interesse, eu não quero que haja qualquer tipo de punição a esse país. Né? Isso de fato aconteceu, tá? Os Estados Unidos realmente proibiram, né, a ONU e o mundo de um modo geral a implementar qualquer tipo de punição, seja na esfera militar, né, através de uma intervenção, seja na esfera econômica, tá certo? Até porque foram os próprios Estados Unidos que fizeram esse crime, né, que cometeram esse crime. Né? Eles invadiram a Nicarágua por motivos políticos, tá certo? E isso aconteceu também em outras ocasiões, tá certo? Por exemplo, muitos acusam a China de fazer o mesmo em relação ao Myanmar, tá? E a China, por sua vez, se reserva o direito de vetar, né, de dizer, não, eu não vou, enfim, aprovar nada contra mim mesmo, contra os meus próprios interesses. Então ela simplesmente veta. E é por isso, inclusive, que o resto do planeta inteiro critica o Conselho de Segurança. Primeiro pela concentração de poder. E aí a gente já está pulando para C, 4C. A concentração de poder em torno desses países, né, em verde aqui. Eles conseguiram esse assento no Conselho de Segurança simplesmente porque venceram a Segunda Guerra Mundial e porque possuíam, né, e possuem até hoje, armamento nuclear. Né? São os países mais poderosos em termos armamentistas, né, por assim dizer. Né? Juntos eles respondem por investimentos em defesa, né, em armamentos da ordem dos trilhões de dólares. Tá certo? Então, assim, os outros países, os outros 10 países rotativos, dizem assim, olha, o mundo já não é mais como na época da Segunda Guerra Mundial, ou logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o Conselho foi formado. A correlação de força entre os países é completamente diferente. Né? Não é possível, não é mais admissível que hoje esses 5 países concentrem tanto poder. Tá certo? Então eles também pleiteiam cadeiras cativas, né? Cadeiras, digamos assim, eles querem ser membros permanentes também, eles também querem ter poder de veto, por exemplo. Então, para citar um pleito, né, nesse contexto, países africanos também têm vontade de se sentir representados. Né? Outros países, por exemplo, do Oriente Médio, da Ásia de um modo geral, também têm essa pretensão de se sentirem representados, porque, como eu falei, está tudo muito concentrado nesses países aqui, certo? Em verde. E com isso eu já também expliquei a C. Né? Acabei explicando a qual a importância desse organismo. São eles, é esse organismo responsável por votar, né, ou vetar intervenções, inclusive militares, mas também embargos econômicos, a países que, digamos, desrespeitam os direitos humanos, ou, por exemplo, que investem em armamento nuclear, né, apesar de ser
proibido pela lei, né? Pela lei estipulada inclusive por esses 5 países. Olha que interessante. Esses 5 países, eles são potências nucleares, mas dizem assim, ó, o resto do mundo não pode, tá certo, adotar armamento nuclear. Só que nós sabemos muito bem que, por exemplo, os Estados Unidos têm aliados dentro do Oriente Médio que são muito importantes, então eles acabam estimulando esses países ou incentivando esses países, ou no mínimo financiando que esses países também desenvolvam armamentos nucleares. Então acaba que o Conselho de Segurança da ONU acaba sendo acusado de hipocrisia também, tá certo? Quais são os 5 membros permanentes? Esse eu também já grifei lá, são os Estados Unidos, Rússia, China, França e qual é o quinto? Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha, tá certo? E qual é o argumento dos países como Brasil, Alemanha e Japão, entre outros, ao reivindicar a criação de mais vagas e uma posição de membro permanente nesse conselho? É aquilo que eu falei, eles acusam de haver muita hipocrisia, de ter muita injustiça, porque eles concentram muito poder, que o mundo hoje é completamente diferente da época que o conselho foi formado, né? E que o poder deveria ser mais bem distribuído. E outras regiões do mundo deveriam também se sentir representadas, tá certo? Por último, como atua a Unesco? Número 5, tá aqui, em verde, tá? Página 7 do nosso módulo 9. Tá certo, gente? Então, eu espero ter ajudado. Eu peço desculpas aí pelas tosses e pela voz. Eu tô realmente bem gripado. Eu espero que não seja nada demais. Eu tomei as 2 doses da vacina. E aconselho que vocês, se não fizeram, façam o mesmo, tá certo? E espero estar melhor amanhã para acompanhá-los. Um abração para vocês. Tchau.